pessoal. Outro exercício que pediram para eu fazer foi o exercício 15. O exercício 15 diz o seguinte: a água entra num tanque com diâmetro dt, então o diâmetro do tanque, de forma constante a uma vazão de massa de ME. Um orifício na parte inferior do tanque D0 permite que a água escape. O orifício tem uma entrada arredondada, de modo que as perdas por atrito são desprezíveis. Se o tanque está inicialmente vazio, determine a altura máxima que a água atingirá no tanque. E B, obter uma relação para a altura da água com função do tempo. Então, ele quer a altura em função do tempo, ok? Então, vamos resolver esse exercício. Parece bastante o 14 que eu coloquei também, mas vamos lá. Eu acredito que a dificuldade foi para entender o seguinte. Deixa eu só aumentar um pouco aqui. Que a gente tem o seguinte, ó. A gente tem P1 ρg mais V1 ao quadrado sobre 2G mais E1. Isso vai ser igual ao quê? P2, mesma coisa do passado, pensando o ponto 1 na superfície do líquido e o ponto 2 no fundo, onde está saindo o líquido. Mais E2. Muito bem. O que a gente vai ter aqui? Pressão, as duas são atmosféricas. Deixa eu mudar de cor, que fica melhor. Pressão, as duas são atmosféricas, então isso some. Velocidade 1 vai ser 0. Z1 vai ser na superfície, então não zera, né? O seu Z2 que vai ser 0. E o V2 é o que você quer saber. Então, isolando aqui o V2, você vai ter que V2 é raiz de 2GZ. Vamos deixar só Z, né? O Z1, mas como ele vai variar de 0 até um Z qualquer, vamos deixar o Z como uma variável aí. Beleza. Isso seria a nossa velocidade, ok? Então, achamos a velocidade. Agora tem que achar uma função que vai me descrever o quanto essa taxa máxima está saindo, né? Então, o quanto a gente está perdendo aí de taxa máxima. Você vai ter, como a gente já sabe, o que é taxa máxima? É ρ, a densidade, vezes a vazão máxima, né? O que é vazão máxima? Desculpa, a vazão volumétrica, né? Taxa volumétrica. Ou seja, densidade vezes vazão. Vai ser o quê? A velocidade vezes a área. Então, aqui eu ainda vou ter a área. Aí, no caso, a gente está falando de saída, a área do furo, né? Do orifício. Vezes a velocidade que a gente achou ali em cima, V2. Por isso que a gente achou ela. Então, isso aqui vai me dar o quê? Deixa eu já fazer só por igualdade direta, que eu já resolvo só a segunda parte. Rho, que é minha área? Vezes π d, que d é esse? Ele me falou que o d embaixo é d0. Sobre 4. Pd ao quadrado sobre 4 vezes raiz
de 2GZ. Isso vai ser, isolando o Z, então, a gente tem que o Z vai ser igual a 1 sobre 2G. E elevei tudo ao quadrado para tirar da raiz. O 4 taxa máxima de saída dividido por ρ π de 0 ao quadrado. Ok? Então essa é a nossa função de Z. Beleza, mas não foi isso que ele pediu, né? O que ele pediu, só lembrando aqui, foi a altura máxima. O que ele pediu, na verdade, aqui pra gente, foi a altura máxima. Então, vamos ver aqui como que a gente resolve essa altura máxima. O que está acontecendo é o seguinte, uma coisa que o exercício não deixa claro e pode ter confundido, por isso que alguns alunos pediram, é o quê? Que como esse tanque está enchendo, então é necessário que para que ele consiga encher, essa vazão, pelo menos inicialmente, ela seja maior que a saída de água, ok? Isso faz sentido, por quê? Porque a gente sabe que a saída de água, ela tem uma relação com a altura. Então, essa velocidade com o tanque mais vazio, ela é menor. Conforme o tanque vai enchendo, o Z aumenta, essa velocidade aumenta, a vazão aumenta. Então, como a velocidade, como a taxa máxima na entrada, ela vai ser constante, então, quando que a gente vai ter um H máximo? Então, como que a gente vai ter a altura sendo máxima? Quando a gente tiver a taxa máxima de saída igual à taxa máxima de entrada. Ok? Então, quando a taxa máxima, o que vai acontecer vai ser o seguinte. A gente tem um tanque, o tanque está vazio. Então, você tem uma saída de fluido por aqui. Conforme o tanque vai enchendo, essa taxa vai aumentando. Até chegar ao ponto em que a taxa de entrada se iguala à de saída, porque ela está aumentando conforme você aumenta a altura. A hora que você chega num valor de altura x aqui, vamos pensar que H máximo, vai igualar a taxa máxima de entrada igual a taxa máxima de saída, e aí você estabiliza e seu tanque, aí entrada e saída são iguais, você vai ficar com essa altura sua máxima possível, e aí você tem um escoamento agora, né? Um regime aqui, na verdade, um regime permanente. Então, letra A seria isso. Substituindo isso lá então, deixa eu apagar essa parte aqui. Então, substituindo no Z, H máximo vai ser igual a 1 sobre 2G vezes 4. Agora a taxa de entrada
dividido por ρ π d0 ao quadrado. Isso, né? Tá. Isso aí. Então essa aqui é a letra A. A letra A que ele pediu foi só isso. A letra B parece muito com o exercício 16. Não, desculpa. Com o exercício... Esse é o 15, parece muito com o 14. Então, a letra B, ele pede obter uma relação da altura em função do tempo. Então, ele quer uma relação altura-tempo. Beleza? Vamos lá. Então, vamos fazer uma altura-tempo aqui. Então, do mesmo modo que a gente fez por volume no 14, a gente vai fazer aqui para a taxa mássica. Então, a diferencial de massa na saída dt, então, qual que é a taxa mássica na saída? A taxa mássica não é ρ, π, π, d, d0 ao quadrado, que vai ser a área vezes a velocidade, que a gente já achou que é 2 g z, seria isso. O que eu vou fazer? Só vou fazer separação de variáveis aqui, vou trazer esse dt para o lado direito, ok? Então a gente vai ficar com massa na saída é igual a ρ π d0 ao quadrado sobre 4 vezes raiz de 2g z vezes quem? Vezes dt. Muito bem. Vamos segurar um pouco essa equação, que agora a gente vai ver qual que é a outra equação que eu poderia achar para eu igualar com essa, né? Então eu tenho que achar a diferencial de massa no tanque, né? Então, a diferencial de massa no tanque vai ser o quê? A relação que a gente vai ter de massa que entra com massa que sai. Então, o que a gente tem de taxa mássica de entrada, ok? Menos dt aqui, né? De taxa mássica. Menos a taxa mássica que sai. Isso vai ser quem? Minha taxa mássica no tanque, certo? Então, se eu quiser só dm dt, vai ficar o quê? Massa que entra menos massa que sai, taxa mássica que entra menos taxa mássica que sai, dt. O que acontece é o seguinte, eu tenho que fazer uma predição de um desses dois, ou da taxa mássica que entra, ou da taxa mássica que sai. Só que a taxa mássica que entra, já foi dito que ela é constante. Então, não tem como eu achar uma função para ela, porque ela é constante. Então, isso aqui é constante. Então, vou ter que achar uma relação aí. Faltou quem? Faltou a taxa mássica que sai. A taxa mássica que sai, eu consigo achar ela por aqui, ó. A taxa mássica do tanque igual o ρ
ok? Vezes o volume de líquido no tanque ali, vezes π, diâmetro do tanque ao quadrado, sobre 4 dz, ok? Que seria tipo a altura do tanque. Então, a quantidade de massa, a diferencial de massa no tanque não vai ser exatamente o ρ, isso, a área do tanque, vezes a altura que tem essa quantidade, né? Então, isso aqui vai ser quem? O volume de líquido que tem dentro do tanque, vezes a densidade. Isso vai me dar a massa no tanque. Muito bem. O que eu vou considerar? Eu vou considerar que essa massa no tanque vai ser a minha massa que a gente vai considerar como saída, né? Que é a quantidade que você pode retirar do tanque. Então vamos fazer o seguinte. Vamos substituir ela aqui embaixo. Então o que a gente vai ter? Deixa eu só enumerar aqui. Essa aqui eu vou chamar de 3. Fica mais fácil essa aqui de 2. Então eu vou ter a quantidade no tanque vai ser ρ π diferencial no tanque ao quadrado d sobre 4 dz. Isso aqui é dmt, ok? A gente viu que dmt é igual a quem? É igual a massa que entra menos a massa que sai. A massa que sai não é exatamente essa massa aqui, porque não é saída, ó. Então a gente já tem saída. A gente tem a quantidade que fica no tanque e isso aqui é constante. ME é constante. Então a gente vai colocar a quantidade que sai aqui, ρ π d0 ao quadrado sobre 4 raiz de 2gz pois o dt em evidência aqui, que você tem um dt aqui na saída e você tem esse dt aqui, ó. Certo? Então, está em evidência ali, todo jeito. Muito bem. É mais fácil a gente trabalhar isolando o dt, porque ele já está isolado aqui. Eu passo isso tudo dividindo e isolo o dt e integro minha função, ok? Então, o que a gente vai ter é o seguinte. Um quarto, só reescrevendo a função, ρ π dt ao quadrado dz dividido por taxa máxima de entrada menos 1/4 vezes ρ π d0 ao quadrado raiz de 2gz. Isso tudo é igual a dt. O que a gente resolve? A gente faz uma integral de 0 até um z qualquer. E aqui a gente faz uma integral de um tempo igual a 0 também, até um tempo igual a t qualquer. Então, que a gente chega na seguinte
resposta. O T vai ser igual a meio de ρ π de T ao quadrado dividido por taxa máxima de entrada menos 1/4 de ρ π de 0 ao quadrado raiz de 2g Espera aí que eu fiz errado aqui, pessoal. Dividido por 1/4 de ρ π de 0 ao quadrado raiz de 2g ao quadrado vezes 1/4 ρ π de 0 ao quadrado raiz de 2g, aqui tem o z, menos taxa máxima de entrada ln de taxa máxima de entrada menos 1/4 de ρ π de 0 ao quadrado raiz de 2. Isso aqui tudo dividido por taxa máxima de entrada melhorar esse ln aqui, vai. Então, a resposta é essa. Dá para observar que a gente achou uma função não exatamente do jeito que ele queria. Ele queria a função de z em função de t. E a gente achou t em função de z. Por quê? Porque a gente não consegue separar o z, gente. A gente não consegue tirar ele daqui e separar ele. Então, a resposta que você consegue deixar é desse jeito. Se você quiser achar função de z, a gente consegue achar isso numericamente. Eu não vou mostrar aqui agora, mas tem como achar, por exemplo, aquele software que eu resolvi um exercício anterior, 35. Então, a gente conseguiria utilizar o Mathcad para resolver, por exemplo, isso aqui, tá? Então, essa seria a resposta da letra B. Até mais.